Matheus da Silva declarou ter 8 milhões de reais, mas está sendo julgado por matar um policial por causa de uma dívida. Segundo o Ministério Público, ele e um sócio deviam dinheiro a Jacó, a vítima, e por isso teriam cometido o crime. Matheus nega tudo, diz que é inocente e aponta outros culpados. Você acha que ele soa suspeito demais nesse interrogatório? Escute com atenção e diga: o réu milionário está mentindo? Ou de fato armaram para ele? Quando que o senhor fugiu para Santa Catarina? Eu não fugi, excelência. Eu me mudei dia 22/7, certo? À luz do dia, com um caminhão de mudança. Inclusive, o doutor Renan... O senhor sabia que tinha mandado de prisão contra o senhor? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Certo? E aí eu me mudei à luz do dia para Santa Catarina, na minha caminhonete e o caminhão de mudança, normalmente, excelência. Na época o senhor estava sendo patrocinado por qual advogado? Lyndon Johnson. Doutor Lyndon Johnson, Isso, né? Isso. O doutor Lyndon Johnson, naquela época, já tinha oficiado pedindo vista do processo da prisão. Ele não me informou. Não informou? Não. Foi por causa disso também que eu destituí ele. Tem até uma gravação que vai ser mostrada para os jurados sobre o porquê que eu destituí ele. Chegou lá no delegado perguntando se tinha mandado. Chegou aqui também para minha diretora perguntando se tinha mandado. E ele não me informou, até porque parece que o mandado foi expedido dia 21/7, né? E o senhor se mudou dia 22. Isso, eu me mudei dia 22. Mas eu já estava me organizando. Não foi fuga? Não. E por que o senhor decidiu mudar lá para Santa Catarina? Justamente, excelência, porque no Goiás, se tratar da morte de um policial militar, tudo que eu queria era só botar minha família em segurança. Quando eu botei minha família em segurança, eu abri o link que os caras... O senhor informou para a doutora Dilamar que estava se mudando? Sim. Informou? Sim. Inclusive ela... Deu o endereço lá? Não deu o endereço, mas ela me ligou quando eu estava em Santa Catarina. Ela me ligou. O senhor tinha informado que ela estava mudando para lá? Não, ela me ligou justamente para me esculachar, porque ela descobriu que eu estava por trás de tirá-la lá da Ocidental. O senhor estava com o mesmo telefone que deu para ela, hein? Sim, então, telefone. Ela ligou. Telefone a gente liga sem saber onde a pessoa tá. Ela me ligou, normalmente eu atendi. Aí o senhor falou onde estava? Sim. Tá certo. Lá era a casa de quem? Lá em Santa Catarina? Alugado. Alugado. Sim. E o senhor alugou quando essa casa? Assim que eu mudei pra lá e a gente O senhor chegou lá, não tinha nem onde morar ainda? Não, tinha porque já tinha alguns anos que a gente já tinha entrado em contato. A gente só escolheu mesmo e entrou na casa. Mas só fechou o aluguel quando chegou lá? Foi, verdade. O aluguel só quando chegou lá sem ter nem aluguel fechado? Não, ficou em hotel? Não, tinha conversa já fechada já com alguns contratantes. Aí chegou lá, a gente olhou as casas e fechou. Tá. Aí como é que foi a prisão? Depois de eu abrir o link, né? Não. Como é que foi o ato da prisão? A polícia chegou lá, era a polícia de lá, de Santa Catarina, tinha policiais aqui da Civil do DF, o senhor se entregou, o senhor impediu a entrada, como é que foi? O doutor Renato pegou o controle e a chave com o proprietário da residência, que morava à frente, né? Inclusive o proprietário me ligou, falou: não tem mandado de busca e apreensão, eu não vou entregar, porque aí ele entrou para dentro porque ele estava nervoso e tal. Eu falei: não, pode entregar. E eu fiquei, simplesmente, tirei a roupa e fiquei deitado em cima da cama. E aí o doutor Renato abriu a porta por volta das 3 horas da tarde, ele e os outros policiais, e policiais lá de Santa Catarina. Aí ele entrou já lá no quarto, certo? Mandou eu virar, eu virei, botei a mão na cabeça, e eles me algemou. E aí ele começou a virar a casa, e achou dinheiro. Eu mostrei onde é que estavam minhas armas, o registro das armas, as munição, algema. E fui mostrando onde é que estavam as coisas. Eu pedi, inclusive, para ele, eu falei: doutor Renato, já que não tem um mandado de busca e apreensão, cumpre pelo menos a cadeia de custódia, por favor. Lacra, porque o perito vai abrir dentro dos parâmetros legais, pelo menos vai garantir. Você é formado em direito? Oi? Você é formado em direito? Na licitação a gente tem que buscar o conhecimento do direito, né? A licitação envolve muitas... Processo penal também? Não. E onde que você estudou tudo isso sobre cadeia de custódia, como é que faz? Eu sempre fui curioso, excelência. Em todas as áreas eu sempre fui curioso. Tá. O senhor foi torturado pelo doutor Renato? Nenhum momento eu falei que eu fui torturado, excelência. Pode olhar o vídeo. Não, o vídeo da audiência eu falei que ele me bateu. Não, Matheus. Eu falei que ele me bateu, excelência. Eu não a mesma coisa, Matheus. Bateu pra forçar a falar alguma coisa. Isso é tortura. Ele bateu pra me forçar a dar as senhas do telefone. Isso é tortura. O senhor disse que foi torturado, sua defesa por isso pediu lá para minha colega de Santa Catarina
para não permitir que o senhor fosse recambiado. O senhor ficou vários meses lá. Sim. A colega de lá, por conta dessas acusações, recusou um pedido meu de recambiamento. Sim. Atrapalhou em vários meses o andamento desse processo. Inclusive, sua defesa foi reclamar depois e ficou registrado isso, que a culpa era da defesa, a culpa era do senhor. Aí a colega de lá manda fazer um novo exame pericial no senhor. Não acham nada de tortura. Não fez não, excelência. Fez. Não fez, excelência. Pelo amor de Deus, Matheus. Não fez, excelência. Pelo amor de Deus. Não fez, excelência. Está registrado no processo. Aí depois ela volta atrás e permite o recambiamento. Não fez, excelência. Por que o senhor falou que tinha sido agredido? Ele me bateu, excelência. Eu falei que ele me bateu. Ah, bateu. Ele me bateu. Eu juro pela vida da minha mãe. E bateu pra quê? Ele me bateu pra me dar as senhas do telefone. E bateu onde? Bateu na cara e me deu algumas coronhadas, excelência. Isso eu falei. Deixou marca? Só na cabeça. E por que não aparece nenhuma marca nas fotos do laudo? É porque o médico legista tá com a polícia, né, excelência? Lógico que ele vai mostrar. O senhor já viu quantas pessoas o senhor já acusou de crime aqui? O senhor está acusando agora o perito de falsa perícia. Isso é crime. Crime grave. Eu pedi para ele registrar, ele não registrou. Mas ele tirou foto. Não ele me mandou foto. Tem foto aqui, Matheus. Como é que ele fraudou essas fotos, Matheus? Da minha cabeça não tem, excelência. Claro que tem, Matheus. Excelência, não foi feito... O senhor nega até o que não tem como negar, Matheus. Excelência, não foi Não é feito... melhor ficar em silêncio, não? Não foi feito 2 exames pericial, não foi feito. Se o senhor puder olhar aí, não foi feito 2 exames pericial em mim e também não foi tirado foto da minha cabeça. A colega mandou fazer outro exame no senhor. Tá registrado. Mas não foi feito. As fotos tiradas pelo perito vieram. Eu não tô falando com base em o que o perito falou, não. As fotos que eu vi. As fotos que eu vi, a colega viu e disse, realmente não tem nada. Pode mandar ele para Brasília. Da minha cabeça, no dia que eu fui fazer o exame, o IML, não foi feito fotos da minha cabeça. Mas foi, está no processo. Da minha cabeça, onde estava o ferimento, não foi feito, excelência. Tá. E para que ele lhe bateu? Para me dar as senhas dos telefones. Ele disse que era senha facial, era só botar a sua cara lá. Ele achou que ele estava aprendendo os meus telefones, excelência. Como? Ele achou que ele estava aprendendo os meus telefones. Com a quantidade de prova que eu já tinha guardado o meu telefone. Não é os meus telefones que tá aí preso. Não tinha mandado de busca e apreensão. Ele não cumpriu a cadeia de Matheus, para com esse jogo, responde objetivamente. Ele lhe bateu para quem, então? Para pegar as senhas do telefone. Ele achava que eram os meus telefones, excelência. Só que não era. Não foi isso que eu perguntei. O senhor responde se quiser, mas não fica divergindo, criando outra coisa. Por que ele não conseguiu desbloquear esses telefones, então? Porque não era meu, excelência. Era da minha esposa, da minha cunhada e da minha sogra. Então esses 3 iPhone 14 Pro de última geração, que o doutor falou aqui, que não consegue quebrar, nenhum dos 3 era seu? Não, tanto é que eu consegui várias provas para juntar nos autos e vai ser mostrado para os jurados, porque não era o meu. O meu tá guardadinho. Que provas o senhor está falando que vai ser mostrado? Provas de pessoas tentando comprar meu advogado, a época, a gravação dessa extorsão, diversas coisas, excelência. Minha defesa que vai mostrar. Print do seu Jacob, a conversa comigo, várias coisas. E o que isso tem a ver com os celulares, Matheus? Porque o meu estava guardado, excelência. O meu estava guardado. Tanto é que antes do seu Jacob morrer, ele me oferece 1.900.000 em conta disponível para mim. Ele fala, meu filho... O senhor falou pro delegado que nenhum daqueles celulares era seu? Não, acho que não. Não. Bom. Aí ele bateu no senhor para o senhor dar as senhas e o senhor não falou que esses celulares nem eram seus, o senhor não... que quem tinha senha era sua esposa, E ele bateu na sua esposa para dar a senha? Ele agrediu, não sei se foi ele ou foi escrivão, inclusive está sendo apurado pela corregedoria de lá, minha esposa até ficou roxa. Inclusive, até minha cunhada empurraram, de uma menina de 14 anos, empurraram. Ele bateu em alguma delas para dar a senha desse celular? Eu não me recordo se foi bater ou se só foi apertão para poder se locar. A única que não apanhou foi minha sogra, porque viu que... Para dar as senhas? Sim. E não conseguiu a senha de ninguém? Não. Porque ele achava que eram os meus. O senhor lá quando chegou lá nessa vistoria, comentou alguma coisa com o Bruno falou alguma coisa sobre esse desaparecimento do Jacó, ele não aparecer, vocês não conseguirem falar com ele? Tava todo mundo tentando ligar pro seu Jacob. Inclusive eu queria saber onde é que estavam os outros ônibus. Todo mundo tava querendo saber onde é que tava o seu Jacob. Até mesmo o Santiago demonstrava que queria saber onde é que tava o seu Jacob. E foi isso? Vocês não tentaram achar ele? Eu
No dia eu só tentava fazer contato por telefone tentando resolver o problema da vistoria, ligando para um, para outro, tentando resolver a vistoria no dia seguinte, que inclusive foi feita no dia seguinte. Santiago disse que passou em vários restaurantes ali na entrada do condomínio, perguntar se tinham visto, levando foto do Jacó. O senhor fez algo parecido? Primeiro que o Santiago não fez isso porque ele foi lá em casa, certo? Ó, nós saiu do CIOPS, aí logo em seguida ele foi lá em casa também com a dona Iranilde. Então ele não fez isso, só se ele fez depois que o restaurante estava fechado. Ou no dia seguinte, aí eu não sei. Sim. Nos dias seguintes, o senhor fez alguma coisa do tipo? Nos dias seguintes eu procurei a delegada, eu fui no batalhão da cidade ocidental, eu dei um termo de declaração, certo? Sobre esses 150 mil, o que era do seu Jacob. Eu dei um termo de declaração lá no batalhão e fui, inclusive, com os policiais militares lá no posto, só que por muita coincidência já tinham retirado as imagens do posto Petros que comprovava o meu encontro com o seu Jacob. Inclusive, o do Edson, o depoimento do policial Edson, vai ser mostrado pela minha defesa. Ele fala que viu as câmeras do posto e mostra o Ford Ka lá, nesse local onde justamente eu encontrei com o seu Jacob, excelência. Tá gravado. Minha defesa vai mostrar para os jurados. Tá certo. O senhor encontrou o Bruno nos dias seguintes? No dia seguinte... Encontrei no CIOPS. No CIOPS. Ele estava lá no CIOPS também, com a dona Iranilde, o Evandro... Eu não vou me recordar todas as pessoas, mas encontrei ele no CIOPS. Conversaram sobre o desaparecimento? Nem deu tempo, porque eu estava lá dentro, né? Eu estava conversando com outros policiais lá da delegacia. Nem deu tempo de eu e o Bruno conversar, não. Como que o senhor tomou conhecimento da localização do corpo lá na chácara do Bruno? No dia... Foi dia 18, né? Salvo engano, dia 18, pelas redes sociais. Estava em casa pelas redes sociais. Uhum. O senhor ligou para o Bruno, mandou mensagem perguntando? Não liguei em nenhum momento para perguntar sobre isso, até porque não consegui, certo? Falar com o Bruno, mas em nenhum momento eu tratei com ele sobre esse assunto. Uhum. Tá. Então, só para deixar claro, o senhor não teve interesse de fornecer para a polícia o seu celular para ser periciado, para ver se de fato o senhor era inocente? Não, né? Confiar do jeito que estava fica meio complicado, né, excelência? O relatório final estava bem complicado. Só responde sim ou não primeiro, porque não tive aí interesse. Se eu tiver, não tive interesse, cara. Não tive interesse, excelência. Não tive interesse. Tá. O senhor recebeu ameaças? Recebi de 2 policiais desavisados. O policial mais antigo já estava falando, gente, o Matheus não tem motivação. Todo mundo sabe, para cometer um crime de homicídio tem que ter motivação. Matheus não tem motivação para fazer isso com o seu Jacob. Aí 2 policial tava ameaçando e tal, mas graças a Deus que aí os outros me ajudaram com provas, inclusive falaram, se tu tiver participação, tu sabe que nós não vai aliviar, nós vai te matar. Se tu tiver participação, nós vai te matar. E eles ajudaram com provas de herbes, provas de OCR, Polícia Civil, inclusive até policiais federal ajudaram, que hoje a gente conseguiu juntar no processo. Não sei se o senhor vai deferir a defesa usar esses materiais de OCR, não sei. Mas foi graças à polícia que eu consigo provar que eu não tive nada. A defesa vai poder usar que eles juntaram até acho que foi dia 6. Excelente. Que eles juntaram. Excelente. É o que está no processo. Não vi esse tanto de coisa que o senhor está falando aí na documentação. Tá lá. E os outros, eles não ameaçaram o senhor, não? No primeiro momento, eles queriam só dar continuidade à licitação, certo? E eu explicando para eles todo tempo, que não tinha como do jeito que estava. Mas não lhe ameaçaram? Ameaçar de morte, não vou mentir aqui, não. O senhor disse na audiência anterior que se mudou para Santa Catarina por conta de ameaças. Eu acabei de falar. Era desses PMs aposentados. Não, aposentado não, era da ativa. Da ativa, entendi. É porque o senhor disse que era das antigas, imaginei que era da reserva. Não. Ativo. Errado. Tá. O Santiago, que só foi ouvido por interesse das defesas, né? A acusação nem tinha rolado ele. O Santiago disse que teve muito prejuízo com essa morte do Jacó. E o senhor está dizendo que ele que arquitetou, foi um dos que arquitetaram a morte do Jacó. E afinal, ele teve prejuízo ou não? Excelência, ele ficou rico da noite pro dia, excelência. Rico, ele teve um patrimônio milionário da noite pro dia. A empresa não é de Santiago. O seu Jacob que montou tudo, excelência. E outra, era 6 milhões em ônibus. Eu pedi para minha defesa juntar a FIP dos ônibus, que tá no vídeo.
certo? Que inclusive lá em Planaltina do Goiás tentaram induzir o juiz de lá erro com historinha fiada e não é os ônibus que o seu Jacob viu pela chamada de vídeo. Tá, mas ele se apropriou, furtou alguma coisa do patrimônio do Jacob? Não tô entendendo. O mais beneficiário com todo, cadê os ônibus do seu Jacob, excelência? Não sei. Pois é, excelência. Pois é. Lá no processo de inventário mesmo, minha defesa falou que não tem um ônibus sendo inventariado. Cadê os ônibus do seu Jacob? Não sei. Nem eu. É o senhor que tem que responder. Não, mas eu não sei também, eu queria saber. Não, o senhor está dizendo que o Santiago se beneficiou da morte do Jacó. Ganhou muito dinheiro com a morte do Jacó. Como? Licitação, uma das licitações que eu ganhei tá rodando lá em Planaltina, foi respondida aqui por ele, certo? Uma das que eu ganhei. Aí ele botou os outros ônibus certo e foi aprovado tudo certinho. Ele tá ganhando, acho que uns 200 mil por mês. Salvo engano, 200 mil. Tá. Posso estar errado. E se o Jacó não tivesse morrido, qual era a diferença? Ele só ia ganhar o dinheiro de um ônibus. O Jacob falou para mim, eu vou usar seu nome, certo? E você vai ter direito a um ônibus no final desses 5 anos e o direito de uma linha, certo? Ou seja, ele ia ganhar uns 10 mil por mês. Então, o senhor está dizendo que ele teria participado da morte do Jacó porque ele está rodando com mais ônibus do que estaria rodando se o Jacó tivesse vivo, é isso? Ele não tinha dinheiro para comprar nenhum ônibus, excelência. Ele ficou milionário da noite pro dia. E o que isso tem a ver com a morte do Jacó? Quem comprou os ônibus foi o seu Jacob, excelência. Mais de 6 milhões em ônibus. Esses ônibus não apareceu até hoje. O senhor está acusando ele de ter ficado com os ônibus que o Jacó comprou, é isso? Eu não estou acusando, excelência. Eu estou falando que o seu Jacob compartilhou comigo. Eu estava do lado do seu Jacob, inclusive ele fez a chamada de vídeo com o seu Jacob. Mateus da Silva Nascimento foi condenado a mais de 26 anos de prisão por envolvimento no crime, incluindo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e outras fraudes. Ele vai começar a cumprir a pena imediatamente, em regime fechado. Já Bruno Oliveira Ramos, que também era acusado, foi absolvido da acusação de homicídio, mas pegou pouco mais de 4 anos por participação nos outros crimes. Ele vai cumprir a pena em liberdade e teve a prisão provisória revogada. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!